Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou responder a comentários, vou comentar comentários dos inscritos do canal. Então fica até a dica aí, de vez em quando eu me sento aqui, abro a parte onde o pessoal coloca os comentários e aí vou respondendo, tá bom? Vou respondendo aí numa sequência. Bom, o comentário que eu coloquei na capa é quanto cobrar por uma carga de gás, tá bom? Isso foi um inscrito do canal que perguntou quanto eu cobro por uma carga de gás, tá bom? E essa vai ser a última pergunta que eu vou responder hoje, tá? Então eu vou começar com outras. E a última pergunta é como eu cobro, por quê? Porque nem todas as geladeiras são iguais. Existem geladeiras de tamanhos diferentes, que usam cargas de gás diferentes. Mas e aí, eu tenho que levar em conta só a carga de gás ou tem mais alguma coisa para se levar em conta na hora de fazer a cobrança? Essa e outras perguntas daqui a pouco eu vou estar respondendo. A gente vai então aqui para a tela do meu computador, tá bom? Vamos lá, eu vou respondendo aqui na sequência até a gente chegar à pergunta-chave de hoje, beleza? Ó, o Velho Sem Lancha perguntou aqui, ó. Se eu usar o alicate perfurador, vai ficar vazando no local? Bom, alicate perfurador, na realidade eu acho que tem duas perguntas sobre alicate perfurador. O Velho Sem Lancha, também conhecido como Jesuardo. Bom, o alicate perfurador, a função dele, que eu uso, é para fazer verificações, para aferir a pressão do gás, tá certo? Por exemplo, uma geladeira. Eu vou ver uma geladeira e eu estou em dúvida se o problema da geladeira é falta de gás ou é falta de compressão. Estou em dúvida. Ou se pode ser, às vezes, um entupimento no filtro ou no capilar. Então eu uso justamente para isso. Tá certo? Eu coloco lá o alicate perfurador. Para quem não conhece, o alicate perfurador, ele tem... É como se fosse um alicate de pressão, só que ele tem um perfurador, né, na ponta dele. E nesse perfurador tem como se fosse uma válvula Schrader, em que você, quando ele faz a perfuração, você tem acesso à pressão dentro do sistema. Então, normalmente, para esse tipo de serviço, a gente usa para aferir a pressão dentro do sistema e para entender. Por exemplo, deixa eu explicar melhor para você. Uma geladeira está sem rendimento e aí você está em dúvida, é falta de compressão ou falta de gás? Então você vai lá, não tem uma Schrader, certo? É uma geladeira que nunca foi mexida, não tem uma Schrader. Então você vai com o alicate perfurador ali na válvula de serviço, perfura, coloca a sua mangueira e ali você afere a pressão. Então ela está sem rendimento, você aferiu a pressão. Se ela estiver trabalhando em vácuo, é porque provavelmente é falta de gás ou entupimento no capilar ou no filtro, certo? O mais comum de acontecer é isso. E aí tem mais alguma coisa para a gente saber se é entupimento ou se é falta de gás? Normalmente, quando é entupimento, a corrente, a amperagem fica elevada. Quando é falta de gás, a amperagem ela cai, porque o compressor trabalha sem fazer força, certo? E se for falta de compressão? Se for falta de compressão, a pressão fica alta. Então, digamos que uma geladeira R134, que trabalharia ali na faixa de 1 PSI, se tivesse tudo normal, ela está trabalhando a 20, 30 PSI. Aí você já sabe que é falta de compressão. Deu para entender? Então, o problema é que às vezes as pessoas eles usam o alicate perfurador e depois para fazer carga de gás. E depois que faz a carga de gás, eles querem soldar o furo. Dá para fazer? Dá. Mas não é uma missão assim muito simples. Você precisa agora de um alicate lacrador para você lacrar o tubo e fazer a solda. Só que se o espaço for pequeno, o próprio alicate lacrador que está ali no lugar vai dissipar bastante calor. Dá para fazer? Dá, mas dá trabalho. Além do que, por exemplo, se for R600, é mais arriscado, né? Você fazer uma solda, mesmo com o lacrador ali, sempre um pouquinho de gás está saindo.
Então é mais arriscado. E outra situação também que eu uso o alicate perfurador é quando eu vou substituir, por exemplo, um compressor com R600 ou R290, em que a gente, por ser inflamável, a gente tem que tomar mais cuidado. Então eu costumo usar o alicate perfurador, certo? Para perfurar, aí no caso eu costumo perfurar o filtro. E aí eu conecto uma mangueira bem longa, uma mangueira de 5 metros, que eu mesmo fiz ela, eu mesmo a fiz, certo? E aí a gente joga esse gás para fora para minimizar os riscos com esses gases inflamáveis, tá? Então aqui eu não tenho certeza sobre o que da pergunta. O alicate perfurador vai ficar vazamento no local? Vai, ele vai ficar um furo no local, a não ser que você consiga soldar esse furo, né? Não tem como. Tá bom, ô velho sem lancha? Legal, legal. Deixa eu passar aqui, tem umas situações aqui que não requer comentário. Essa daqui é muito legal, é direto eu recebo essa pergunta, porque tem uma galera aí na internet ensinando o pessoal a fazer brasagem com nitrogênio, tá? Ó, para todo mundo que realmente entende do assunto, que está no mercado, brasagem com nitrogênio não é algo necessário, digamos assim. Tá bom? Vamos lá responder a pergunta dele. É melhor, já estou respondendo antes de ler a pergunta. Me perdoa, Rony. Rony Dropa, 6459. Ele perguntou: olá, Ricardo, uma dúvida. Na hora da brasagem, é ou não é necessário nitrogênio passante? Eu já falei que não é, mas vou explicar por quê. Digo isso porque vejo muitos vídeos na área de ar-condicionado explicando que é fundamental para que não fique resíduos da queima na parte interna do tubo. Desde já agradeço, um abraço, muito educado, Rony. Vamos lá, Rony, é o seguinte, olha, não. E eu estou muito chato ultimamente, eu estou muito me achando, porque recentemente eu estive lá na Embraco, essa foi uma das perguntas que eu fiz para o pessoal lá da Embraco, de engenharia. Inclusive, um abraço para o Jackson é engenheiro lá na Embraco, e me deu até o cartãozinho, o contato dele, ó, tiver qualquer dúvida, fala comigo que eu respondo, tá bom? Então eu tenho acesso direto com o engenheiro lá da Embraco. É mole ou quer mais? O cara é fraco ou não é? Vamos lá. Então, a resposta é não. Não, muito pelo contrário. Deixa eu explicar por que não é legal fazer brasagem com nitrogênio passante. Ele resolve o problema lá da fuligem? Resolve, mas ele cria um outro problema. Pois é. Quando você deixa nitrogênio passante, o que acontece? Ele vai criar uma pressão positiva dentro do sistema. Ah, mas eu vou deixar bem fraquinho. Não importa, desde que a pressão dentro do sistema esteja mais alta do que fora, do que a pressão ambiente, certo? Porque a gente tem uma pressão aqui do lado de fora, né? A pressão atmosférica do lado de fora. E a pressão dentro do sistema, ela tem que ser igual à pressão do lado de fora. Ela não pode estar nem acima e nem abaixo, certo? Por quê? Porque se tiver pressão dentro do sistema, tanto é que quando eu ensino fazer substituição de compressor, eu ensino o aluno tirar o núcleo da válvula Schrader, certo? Tira o núcleo da válvula Schrader e deixa sem esse núcleo até você fazer todas as brasagens no sistema. Eu disse todas: sucção, descarga, filtro, capilar, tudo, sem o núcleo da válvula. Por quê? Porque se você deixa o núcleo da válvula colocado, o que vai fazer? Quando você esquenta ali com o maçarico a tubulação, o que acontece? O ar quente ali dentro o calor dentro do sistema vai expandir, seja o gás, seja o nitrogênio, seja o ar, o que tiver lá dentro do sistema, expande por causa do calor, criando assim uma pressão positiva. Porém, se a válvula estiver aberta, essa pressão positiva ela tem por onde sair, e aí equaliza, então fica a pressão dentro do sistema igual à pressão de fora, e não dá vazamento, e nem suga, porque eu já vi também alguém ensinando. Já vi, acredite se quiser, eu já vi alguém ensinando deixar a bomba de vácuo bem de levinho ali
para criar uma pressão negativa, também não. Vai entrar solda para dentro do sistema. Correto? O que você pode fazer é o seguinte, se você está preocupado realmente com essa questão, né, de não deixar sujeira, né, resíduos para dentro, você pode correr um nitrogênio e aí você, se quiser, tá bom? Se quiser, isso daí eu acredito que nem necessário mas na dúvida você chega, coloca um pouco de nitrogênio, solta, e aí, em teoria, o sistema vai ficar na pressão ambiente, correto? Porém, ao invés de ar atmosférico, vai ter nitrogênio, que não vai deixar formar essa sujeira. Mas eu acho desnecessário, tá bom? Inclusive, o sistema de refrigeração ele é pensado já para reter esses resíduos que se formam, tá bom? Até se você olhar um filtro, ele tem aquelas redes, certo? Que vão reter esse tipo de coisa, sem comprometer o funcionamento da geladeira, tá bom? Ele foi pensado para isso, tá legal? Então não é necessário. Na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. E atrapalha bastante, tá bom? Pelos motivos que eu falei. Certo? O Thalisson Teixeira, ele colocou aqui o seguinte: comprei uma garrafa dessas, ele está se referindo a um vídeo que a gente colocou mostrando a limpeza no sistema, tá? Depois, se você quiser, inclusive, assistir esse... É um short, bem rapidinho. É legal que já dá para ter uma ideia de como é que faz a limpeza. Ó, comprei uma garrafa dessa, o pescador é muito pequeno. Na realidade, o pescador ele é curto. E precisa colocar muito produto para alcançar e sair alguma coisa. Não, Thalisson, você não precisa pôr muito produto. Eu sei por quê. Porque eu tenho uma garrafa dessa, inclusive essa garrafa que está no vídeo, é essa mesma aqui, tá legal? Quando eu comprei ela, é o seguinte. Primeiro, por que eu comprei ela e não fiz uma gambiarra? Tem muita gente no YouTube ensinando você a fazer gambiarra, certo? Para fazer a limpeza de sistema. Eu não quis fazer gambiarra, primeiro, porque eu me propus a ensinar. Se você vai ensinar a fazer gambiarra, cadê sua credibilidade, tá certo? Então, eu resolvi ensinar do jeito certo. Mesmo porque a gente vai lidar com pressão, e pressão não é brincadeira, tá bom? Então vamos lá, quando eu comprei essa garrafa aqui de limpeza, eu percebi que o pescador dela é muito curto. O que é pescador? Pescador é esse, deixa eu desmontar ela aqui rapidinho. Deixa eu tirar a pergunta do Thalisson para ficar mais espaço para a gente. Ó, pescador é esse ferro aqui, tá? A gente chama ele de pescador por quê? Porque ele vai buscar lá embaixo, no fundo da garrafa, então a pressão entra por um lado, quer ver só? Tá vendo esse furinho aqui, ó? A pressão entra por aqui na garrafa, aí pressuriza a garrafa e aí o líquido que vai estar lá embaixo, ele é empurrado através desse pescador e sai por aqui para dentro do sistema que você quer limpar, certo? Só que eu percebi que esse pescador aqui, ele não chegava no fundo da garrafa. Certo? Não chegava no fundo da garrafa e sobrava produto dentro, certo? E aí o que eu fiz? Tá legal? Dá uma olhada só o que eu fiz aqui no fundo dela. Uma coisa bem simples, mas que resolve isso daí, tá bom, Thalisson? Ó, isso daqui, ó, é uma mangueira de silicone, essa mesma mangueira que a gente usa no pré-sostato, né? A gente conserta a máquina de lavar também, e a gente anda com o rolo dessa mangueira de pré-sostato, correto? Então a gente colocou esse complemento aqui justamente para pegar o restinho que fica embaixo. Assim sai todo o fluido que está lá dentro, o produto de limpeza sai. Ah, e outra coisa, eu fiz um corte aqui em diagonal, tá certo? Para não tampar o furo, para que saia todo o produto, ok? Inclusive, algum tempo atrás, eu fui fazer lá uma aula especial no Senai de Santos, e o professor falou que ele assistiu um vídeo que eu fiz, porque logo que eu comprei essa garrafa, eu fiz um vídeo explicando isso daqui, tá certo? Que ela não tirava todo o produto. Aí eu fiz um vídeo ensinando, né, a colocar essa borrachinha aqui, essa mangueirinha, e o professor do Senai
lá de Santos, falou que realmente ele não conseguia empurrar todo o produto e a ideia foi muito boa. Então, se o professor do Senai falou que a ideia é boa, quem sou eu para dizer que não? Valeu, Thalisson, pela sua pergunta, valeu demais. Bom, vamos lá, vamos continuar aí com as próximas perguntas. Bom, e agora vamos para a pergunta que deu título para esse vídeo. Por isso você clicou nesse vídeo, não foi? Fala a verdade, eu te conheço. Vamos lá. De Edvelton, ele perguntou o seguinte: professor, quanto está custando uma carga de fluido refrigerante R134 em refrigerador 400 litros aí em São Paulo? Desde já, muito obrigado, sou aqui de Salvador. Forte abraço de Edvelton. Beleza? Bom, vamos lá, vamos responder aí a sua pergunta. Antes, porém, entretanto, deixa eu vir para cá para aparecer legal aqui o logo do Portal Refrigeração. O convite é o seguinte: tá a fim de aprender refrigeração? Tá a fim de estudar comigo? Não só refrigeração, a gente tem também o curso de máquina de lavar, tem o curso de controlador eletrônico. E o melhor de tudo, tá? Mesmo que você não saiba nada, você pode vir na confiança, porque a gente começa do zero absoluto, certo? E à medida que o aluno vai assistindo às aulas, eu não sei nada. Ok, você começa do começo a assistir às aulas e à medida que você vai assistindo, você vai evoluindo, crescendo, se desenvolvendo até se tornar um profissional altamente qualificado. Tudo isso muito rápido, desde que você tenha uma constância em assistir às aulas, desde que você tenha dedicação, você vai se tornar um profissional altamente qualificado. Pode crer, tá bom? Já são mais de 4.000 alunos, maior parte deles trabalhando e ganhando a vida com refrigeração. Inclusive, o meu slogan mudou esses dias. Eu tenho dito o seguinte: refrigeração paga boletos e realiza sonhos. Legal? Bom, deixa eu falar com você também que já é profissional, já está aí trabalhando, mas sente a necessidade de que precisa realmente se aprimorar, se atualizar. Vem! Estou deixando o link dos meus cursos aqui na descrição. Por exemplo, você que já é profissional, você já domina tecnologia inverter ou você ainda está meio perdidão? Certo? O Portal Refrigeração, no curso de refrigeração, tem já o módulo inverter dentro do curso de refrigeração, tanto para os novos alunos quanto para os alunos antigos, já está lá. Tem o curso de controlador eletrônico, que eu tenho dito é um degrau a mais, certo? Eu conheço muito profissional bom, tão bom ou até melhores do que eu já trabalhei junto, amigão, sabe, de batalha, que não mexe em controlador eletrônico. Inclusive tem alguns que quando aparece um controlador eletrônico passa para mim, né? Me dá o meu telefone, certo, para me resolver lá o problema do controlador eletrônico. E é algo que é relativamente fácil de aprender, principalmente comigo, principalmente do jeito que eu ensino, você aprende rapidinho e rapidinho você deixa de perder. Começa a colocar esse dinheirinho no bolso. Valeu? Link na descrição, portalrefrigeração.com, entra lá no site, vê lá qual é o curso que te interessa, valores muito, muito acessíveis. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido, beleza? Bom, eu já esqueci da pergunta que eu ia responder, vamos lá. De novo aqui. Professor, quanto está custando? É isso, de Edvelton. Quanto está custando uma carga de fluido refrigerante R134? E um refrigerador de 400 litros em São Paulo. Para quem não sabe, eu estou em São Paulo. Desde já, muito obrigado. Sou de Salvador. Um abraço a todo mundo aí de Salvador, todos os técnicos aí, toda a galerinha que está ganhando a vida. Porque, afinal de contas, refrigeração, qualquer lugar do Brasil, você se dá bem. Beleza? Vamos responder, que se não esqueço da pergunta, tenho que ler novamente. Bom, é que para dar o preço de carga de gás, você tem que ter em mente algumas coisas, tá bom? Embora que ele foi muito específico, ele colocou aqui uma geladeira de 400 litros, ok. Não vou fugir da pergunta, eu vou dizer quanto eu cobraria, tá bom? Mas a questão é a seguinte, o gás, ele não acaba sozinho. Certo? O cliente, ele não tem obrigação de saber, mas o técnico tem obrigação não só de saber, como sabe, né? Se ele é técnico, se ele é profissional, ele tem que saber que o gás ele não acaba.
De vez em quando liga cliente aqui, eu nunca troquei o gás da minha geladeira, será que está na hora de trocar o gás? Não, o gás não precisa ser trocado nunca. Se não tiver um vazamento no sistema, o gás, ele está lá rodando, reciclando e não precisa trocar, substituir. Tá certo? Por isso é importante. A gente, quando ensina a fazer uma troca de compressor, tudo mais, ensina a fazer o vácuo, colocar filtro, justamente para que o sistema esteja super limpo, para que esse gás ele nunca degrade, nunca vai deteriorar, não vai ter problema nenhum com ele. Então, o gás ele não acaba sozinho. Então, o técnico de refrigeração, quando ele se depara com uma geladeira sem gás, então, porque a pergunta do Edvelton, ela tem isso que a gente tem que ver, Edvelton. Você tem que explicar para o cliente que acabou porque tem um vazamento. E uma coisa é você dar o preço de uma carga de gás. O que é uma carga de gás que a gente entende? É chegar, colocar ali uma válvula Schrader, correto? Trocar o filtro, pelo amor de Deus, é o mínimo que você tem que fazer para fazer uma carga de gás, é trocar o filtro, certo? Ou você ia fazer a carga de gás sem trocar o filtro? Não, né? Beleza. Então, não é só colocar Schrader, certo? Ou é só colocar Schrader, trocar o filtro e injetar o gás. Por quê? Porque está tendo uma fuga desse gás, certo? Então você tem que conscientizar o cliente que tem uma fuga no sistema, entendeu? E dependendo da resposta do cliente é o que você vai cobrar. Eu costumo assim oferecer, ó, sua geladeira, seu equipamento, seu freezer tem um vazamento. Certo? E não adianta, se eu colocar um gás, é como eu encher o pneu sem arrumar o furo, entendeu? Na hora o pneu vai ficar bonito, cheio, só que vai rodar um pouco e dependendo do tamanho do furo, poucas horas, poucos minutos depois já vai estar vazio de novo. Você tem que explicar isso para o seu cliente. Você pode até usar essa analogia do pneu, né? O pneu ele não esvazia sozinho, tem um furo, certo? Então você explica isso para o cliente e fala, olha, se quiser só pôr o gás, eu ponho. Só que aí eu não consigo nem te dar garantia, porque como é que eu vou dar garantia se a gente não procurar o vazamento? Correto? Então você passa o valor da carga de gás e o valor do caça-vazamento. Porque no caça-vazamento é onde está o perigo. Da carga de gás qualquer um faz. Eu conheço cara que ele faria um serviço desse aí por R$ 80. Conheço. Tô pensando nele agora. Um cara que andou fazendo isso daí para ele, se der para comprar uma picanha para ele assar no domingo, tá ótimo. Tá certo? Só que ele nunca mais vai voltar na casa do cliente. Então você tem que explicar isso para o cliente. A carga de gás, você é um preço, embora que eu não cobro 80, nem por uma carga simples de gás, certo? No mínimo, aí uns 380, R$ 400, tá bom? Uma carga de gás assim. Mas eu explico para o cliente que o problema maior é o caça-vazamentos, porque no caça-vazamentos você vai gastar mais seu tempo, porque demora muitas vezes para você encontrar. Muitas vezes você vai ter que deixar um manifold colocado lá com pressão de nitrogênio para você ver qual das linhas está caindo. Dependendo da linha, vai ser o procedimento que você vai fazer e isso custa dinheiro. Então, um procedimento desse, então vamos colocar assim, é um procedimento de uma carga de gás simples que o cliente não quer saber. A gente percebe muitas vezes que tem cliente que é assim, ele quer fazer a carga de gás porque ele está pensando, eu vou vender essa geladeira enquanto ela estiver funcionando. E aí quem comprar se vira depois. Desonesto? Sim. O cliente, não você. Você está fazendo o que o cliente mandar. Se mandar fazer uma carga sem caçar o vazamento, você faz. Só que deixa bem claro que não tem garantia. Certo? Para dar garantia, você tem que fazer a carga de vazamento. Então, por exemplo, se numa carga de gás eu cobraria, digamos, 380 para fazer uma carga sem procurar o vazamento, se for realmente fazer um caça-vazamento, tipo dobra, tá? Eu cobraria aí a faixa de uns R$ 900, porque dá trabalho. E não é caro, hein? É barato, certo? Porque é nitrogênio que você coloca e tira. E muitas vezes você tem que abrir. E dependendo da onde está o vazamento, se você encontra, por exemplo, digamos, é num tubo de sucção, que você tem que trocar o tubo de sucção, rapaz, é um neon locking que você vai usar, é um tubo de cobre, mais ou menos 2 metros que você vai usar. Tudo isso tem que entrar na caneta. Então, deixa eu colocar o nome dele aqui de novo.
De Edvelton. Depende, cara. Como eu detesto quando eu faço uma pergunta e alguém fala depende. Mas nesse caso depende. Então, vamos colocar assim. Se o cliente quiser só a carga de gás, você faz só a carga de gás, mas deixa bem claro, inclusive por escrito, certo? Uma vez eu fiz um vídeo onde eu ensinei até você criar um documento para o cliente assinar, tá? A gente fez um documento por escrito dizendo mais ou menos assim: o cliente fulano de tal está ciente que a geladeira ela tem um vazamento crônico, que o correto seria fazer uma caça-vazamento, mas por questões financeiras ele não quis fazer esse tipo de serviço, optando pela opção de uma carga de gás sem caça-vazamento, certo? Então, impossibilitando assim a garantia do serviço, porque... Entendeu? Bola direitinho, tá bom? Na época eu fiz, ficou muito legal esse texto. Eu não vou fazer agora porque já tá muito longo esse vídeo. Misericórdia! Se você ficou até o fim, pelo amor de Deus, deixa um like, se inscreve no canal e escreve aí nos comentários, fiquei até o fim. Beleza? Bom, deixa eu falar aqui dos parceiros do canal, a galera que nos ajuda a fazer com que esse canal vá para frente, tá bom? E continue, quem sabe, nos tornarmos aí o canal mais importante desse nicho de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismos, só que não é só isso, certo? Para conhecer, entra no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite. Clica lá na aba Elite no site, vai com calma, vai com tempo, porque tem muita ferramenta legal que você nem faz ideia de que existe e que está fazendo muita falta na sua maleta. E Brasweld desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração, certo? Então, procure os produtos da Elite em uma loja de refrigeração perto de você. Legal? Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu só perguntar uma coisa para você agora, tá? É sério mesmo. Dependendo da sua resposta, eu continuo ou não continuo com esse tipo de conteúdo, respondendo aí os inscritos do canal. Se você gostou, cara, deixa o like, deixa um comentário, olha, pode continuar, é legal. Se você falou nada a ver, muito ruim, aí eu paro, tá bom? Mas deixa no comentário, dependendo do que você disser, a gente continua ou para com esse tipo de conteúdo, respondendo, né? Comentando os comentários dos inscritos do canal. Valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau!